É verão e a temperatura já começou a subir. Com isso, aumenta a temperatura do corpo. E é nesse momento que o corpo elimina o suor, com o objetivo de manter a temperatura adequada do organismo. Com o suor, perde-se água e sais minerais que são essenciais para o funcionamento do organismo. Por isso, nessa matéria você vai aprender um pouco mais sobre como hidratar de forma correta seu organismo. Vera, o que é a desidratação? Desidratação é quando o nosso organismo não recebe diariamente a quantidade suficiente de líquido que facilite hidratar todos os órgãos do nosso corpo. E todas as pessoas devem ingerir 2 litros de água por dia? 2 litros é uma média que nós usamos para sugerir diariamente, né? Mas isso varia muito de pessoa para pessoa. O ideal é que nós calculamos 35 ml por quilo de peso corporal saudável. Então vamos imaginar que a pessoa tenha um excesso de peso, um excesso de gordura. A gente tem que analisar qual o peso ideal dessa pessoa, sem esse excesso, e fazer vezes 35 ml para saber a quantidade diária de água que nós devemos consumir. E essa quantidade depende do sexo, idade ou atividade que desenvolve? Varia bastante dependendo da atividade física. Por exemplo, quem trabalha mais no sol, quem está num ambiente mais quente, sua mais, então isso faz com que a gente precise aumentar até um pouco essa quantidade. A gente usa a média dos 35 ml por quilo de peso corporal, porém se a pessoa se expõe mais ao calor, tem uma atividade mais extenuante, a gente pode aumentar sim. Uma boa forma é analisar a coloração da urina. Se a urina está um pouco mais amarelada, está faltando líquido, né? Está faltando água. Se a coloração da urina está mais clarinha, mais parecida com a cor da água, certamente a pessoa está ingerindo a quantidade suficiente de água. Muitas pessoas dizem que não tomam água pela questão de não sentirem sede, mas este é um grande erro. A partir do momento que o corpo sente sede, é porque já está se desidratando e que está mandando sinal de que precisa de água. E se você não responder a este sinal, o seu corpo pode se acostumar a trabalhar com menos água, dificultando o funcionamento do organismo e até atrapalhar a perda de peso. Quais são os líquidos que hidratam? O líquido que mais hidrata e que nós devemos consumir com maior frequência, maior quantidade ao longo do dia é a água, né? Então esse é o líquido que a gente tem um poder grande de hidratação. A água de coco, quanto mais natural ou tendo menos conservante, ela também tem um grande poder de hidratação. Sucos em geral, se eles forem mais naturais, também ajudam na hidratação, mas não tanto quanto a água e a água de coco. E quais são os alimentos que podem ajudar também na hidratação? Alimentos normalmente são as frutas, né? Então frutas como maçã, melancia, melão, são frutas que têm uma grande quantidade de água, então facilitam a hidratação também. Fica mais na parte de alimentos, mais em torno das frutas. Tem algum alimento que desidrata? Quando se ingere demais bebida alcoólica, excesso de café, excessos de chás, então os chás são saudáveis, são interessantes, mas sempre que a gente utiliza em grande quantidade, ainda mais, se não se tem a quantidade suficiente de água, eles podem desidratar. Quais são os sintomas assim, mais comuns da desidratação? Um dos sintomas bem comum na desidratação é a dor de cabeça. Então, quem tem facilidade para dor de cabeça, é importante sempre avaliar a quantidade de água que está consumindo. Na deficiência, certamente vai dar dor de cabeça. Mas, além disso, tonturas, fraqueza, mal-estar em geral, enjoos. Então, aí pode ir até situações mais sérias, mas normalmente esses são os principais sintomas. A pele também ou os lábios, quando eles ficam muito ressecados, também é um dos sintomas da desidratação. E o que a pessoa deve fazer quando pega a desidratação? Dependendo do grau de desidratação, ela precisa procurar um hospital, né? Procurar um médico, porque vai ter que fazer essa reidratação através de soro também. Mas o consumo de água é a melhor forma de reidratar e um dos líquidos que hidrata bem rápido também é a própria água de coco, como eu comentei. Então, no processo de desidratação, a água de coco é bem-vinda. Existem uns isotônicos também que podem ser utilizados, mas num caso mais grave, teria que procurar auxílio médico para fazer reidratação até com soro. Para repor a água perdida ao longo do dia, o ideal é criar o hábito de ingerir líquidos mesmo quando não se está com sede.